Olá, amigos, voltamos para o nosso terceiro bloco, analisando os fundamentos da República Federativa do Brasil, ok? De acordo com o nosso material, eu coloquei outras decisões também da Suprema Corte, tá, gente? Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo através do e-mail que você recebeu aí, justamente o vídeo do dia, ok? Não deixe de questionar, tirar dúvidas, não fique com o pé em cima da bola, senão você pode cair, ok? Então eu coloquei várias questões, não, né? Várias decisões de maneira interpretativa do Supremo Tribunal Federal, como por exemplo com de Napsomano, eu coloquei a situação do transgênero, né? Ele não precisa de uma autorização judicial para alterar o nome, tá? Então coloquei várias situações, decisões recentes. Se você gosta de processo penal, eu coloquei também uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a não recepção de um artigo do Código de Processo Penal, justamente sobre a condução coercitiva para interrogatório, tá? Então nós colocamos justamente essas decisões que têm como algo em comum a dignidade da pessoa humana. Vamos analisar agora a decisão, tá? Aliás, analisarmos a soberania como fundamento da República Federativa do Brasil. Soberania, gente, nós temos dois aspectos, isso é bem base lá, tem caído em provas, tá bom? É o aspecto interno e o aspecto externo da soberania. O aspecto interno, tá, diz respeito à supremacia do Estado dentro da ordem interna. Olha só, quando eu falo soberania dentro da ordem interna, é que o poder político do Estado está acima de qualquer poder dentro do território brasileiro. Nós temos vários poderes dentro do território brasileiro. Posso dizer o poder econômico, poder religioso. Então, poder econômico, exemplo. Tem um artigo da Constituição que fala da ordem econômica, que o Estado ele pode intervir dentro da economia. Pode? Pode. Se ele observar o monopólio, ele pode intervir, ele pode ser um Estado empresário, ele pode criar uma sociedade de economia mista, criar uma empresa pública, como nós temos a Caixa Econômica, para evitar o monopólio das instituições financeiras privadas, por exemplo, tá? Então o Estado ele pode. Outra forma de ele vai agir, intervir, tá? Através de uma lei para reprimir abusos, juros abusivos. Nós tivemos uma situação bem interessante que eu descobri nesse dia, gente. Não sei se você vai concordar comigo. Quem manda no Brasil não é o poder executivo, judiciário nem o legislativo. Quem manda são os caminhoneiros. Não é verdade. Na greve dos caminhoneiros, meu amigo, foi um caos aqui na cidade. E tivemos lá em Recife um posto de combustível que queria dar uma desperto. Colocou combustível, a gasolina, o litro, R$ 9,99. Absurdo, não é não? E olha só, o Estado agiu através do PROCON, aplicou uma multa, ou seja, o Estado pode sim agir dentro do poder econômico, bom? Poder econômico. Então vamos lá. Outro poder, religioso. Temos ou não decisões judiciais que batem de frente com o poder religioso? Sim, questão do aborto, de fetos anencéfalos, nós vamos estudar aqui no aspecto do direito à vida. A questão da união estável, Então nós temos várias decisões do poder judiciário, legislativo, que batem de frente com o poder religioso, mas aí o Estado ele está acima de qualquer outro poder na ordem interna. Então, no plano interno nacional, nós temos uma situação de supremacia do Estado. Já no plano internacional, nós temos uma união da independência. O Estado ele é independente, ele está de pé de igualdade com os outros países. E essa manifestação, interessante isso aqui, tá? O Supremo já se manifestou. Essa manifestação no plano internacional ele ocorre através do chefe de Estado. Quem seria na Constituição de 88? O presidente. Então, a manifestação da soberania estatal no plano internacional ocorre através da manifestação do presidente da República. Exemplo, um ato que diz respeito à soberania no plano internacional, o ato de extradição.
Então, cara, praticou um crime no país X e ele veio ao Brasil. Esse país X quer que o Brasil pegue esse camarada para cumprir pena ou responder processo lá. Nós temos um instrumento que é a extradição. E quem dá a palavra final se vai extraditar ou não é o chefe de Estado. E o Supremo disse: isso aí diz respeito justamente à soberania no plano internacional. É difícil você encontrar isso em livros de direito constitucional. Então, qual é a ideia? Básico ao avançado, tá bom? Só posso entender o avançado se eu compreender o pacote, né? A Constituição e a doutrina. Perfeito, gente? Então, eu coloquei outras situações aí no nosso material para não ficar uma aula muito longa, porque nós temos questões também para resolvermos aqui, tá bom? Para resolver. Então, vamos lá. Soberania desses dois aspectos. Cidadania. Cidadania também nós temos uma visão estrita e uma visão ampla de cidadania. Na visão restrita, é aquilo que a gente vai estudar um capítulo à parte, que é justamente a possibilidade de interferir na vida, nas decisões políticas do Estado. Assim, os cidadãos seriam os titulares dos direitos políticos. Seriam os titulares dos direitos políticos. Então, nós temos aqui a máxima que acontece, a principal, é o direito de votar, de ser votado. O direito de votar, de ser votado é uma forma de exercício da cidadania, intervenção do povo, do cidadão, nas decisões do Estado. Exemplo, falei aqui, ação popular, tranquilo? Ação popular é uma forma de intervenção. Eu quero anular um ato lesivo que atente contra a moralidade administrativa, o patrimônio histórico, meio ambiente, e assim vai. A gente vai estudar lá em remédios constitucionais. Uma forma de manifestação também, nós temos no artigo 31, vou colocar aí no material, justamente das contas municipais, fica disponível lá, de forma acessível ao contribuinte para impugnar aquela prestação de contas. Não sei se você sabe disso, mas existe isso, tá? Só que não é tão difundido isso porque falta interesse. Você sabe por quê, né? O interesse por conta disso. Então nós temos a cidadania no aspecto restrito e nós temos também a cidadania na visão ampla, que é justamente o direito de ter direitos, o direito dos cidadãos serem titulares dos direitos fundamentais, o direito à não marginalização. Quando você observa na comunidade uma audiência pública, o político não está fazendo isso para dizer que é bonzinho, não, é uma forma de tirar a pessoa da marginalidade, tá? E hoje falta muito isso, né? Eu sei que está errado na política, mas o Estado ele não divulga uma forma fácil, tranquila, que todos venham compreender como é que a pessoa pode atuar naquela situação. Está errado, mas sim, para corrigir esse erro, como é que faz? Falta esse caminho por parte do Estado, mas falta interesse, né? Você sabe disso, beleza? Cidadania. Valores sociais do trabalho livre iniciativa. Nós temos aqui um caráter capitalista adotado pelo Brasil, mas é um capitalismo que deve respeitar os direitos dos trabalhadores urbanos, rurais. Então não posso me valer da livre iniciativa para desenvolver um negócio. Nesse negócio há o trabalho escravo, o trabalho infantil. Eu não posso fazer isso. Então tem que respeitar os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A livre iniciativa é a possibilidade de acesso a todos que quiserem a bem de consumo ou produção de bens, tá bom? Então o Estado ele vai possibilitar isso. Uma das formas, justamente um modo simplificado, né? A questão do aspecto previdenciário, trabalhista, tributário, uma forma simplificada. Aí nós temos a EIRELI ou EIRELI, o MEI, várias situações de pequenas empresas, né? Então nós temos a atuação administrativa. Agora eu queria trazer para vocês uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, uma decisão que atingiu a gente também, porque a gente utiliza disso, tá? É justamente, gente,
atuação dos Ubers, né, do Uber, o 99, esses aplicativos, né, privado, transporte privado individual de passageiros, né, passageiro. Então, anote aí, é o recurso extraordinário, tá? É o recurso extraordinário, 1.054.110, relatoria do Roberto Barroso. Roberto Barroso, tá aí no nosso material, uma decisão do 6/9/2019, em que ele reconheceu que seriam inconstitucionais leis que proíbam ou restringam de forma desproporcional o transporte privado, né? Então, uma das decisões por parte do Barroso foi justamente afirmar que impossibilitar isso estaria atentando sobre um princípio fundamental, a livre iniciativa. Então perceba, eu utilizei um princípio fundamental, uma situação concreta, uma interpretação. O Supremo fundamentou a inconstitucionalidade de uma lei com base em um princípio fundamental, a livre iniciativa. Vê a memória aqui, duas decisões que não tem no nosso material. Olha só, primeiro, é possível a delimitação de um espaço geográfico em que nesse espaço geográfico eu não posso ter dois estabelecimentos do mesmo ramo. Então vamos imaginar uma lei que diz que numa rua, tantos metros, eu não posso ter dois supermercados, eu não posso ter duas farmácias, eu não posso ter duas clínicas, eu não posso ter e assim vai, eu não posso ter dois estabelecimentos. O Supremo reconheceu inconstitucional porque está referindo à livre iniciativa. Olha aí, mais uma interpretação com base na livre iniciativa. Só que o Supremo relativizou essa livre iniciativa. Agora, mesmo exemplo, uma lei que estabelece um espaço mínimo para o surgimento de estabelecimentos, por exemplo, postos de combustíveis. Em 100 metros, mesmo espaço, mesma rua, dois postos de combustíveis. Aí tem uma lei dizendo, ó, tem que ter uma limitação mínima de um posto para o outro. O Supremo reconheceu que seriam constitucionais, porque aqui a decisão é constitucional porque vai além da livre iniciativa. Nós estamos diante de uma segurança, a segurança das pessoas, tá? A incolumidade das pessoas. Meu amigo, quanto mais postos próximos, pode acontecer uma catástrofe. Vai um explode, a tendência de atingir o outro é bem maior, tá bom? Ok? Então, decisões aí com base na livre iniciativa. E por fim, o pluralismo político. Primeira vez que eu observei essa expressão, pluralismo político, veio à minha mente política partidária. Tem a ver, professor? Tem. É só isso? Não, tá? A política partidária é uma consequência do princípio pluralismo político. Porque pluralismo político diz respeito à pluralidade de ideias. E nessa pluralidade de ideias nós temos os partidos políticos. Não é verdade? No Brasil nós temos vários partidos e cada partido tem a sua ideologia. A ideologia diz respeito a uma ideia. Perfeito? Uma ideia. Então, pluralismo político não se esgota a política partidária, porque eu posso ter uma ideia apartidária. Concorda comigo? O CESP gosta muito disso. Eu posso ter uma política apartidária. Então, pluralismo político, grave isso. Pluralidade de ideias, tá? Ideias, cultura, costumes, tá bom? Beleza? Tá? E se vivemos em um Estado democrático, numa democracia, eu não posso ter apenas uma voz. Eu tenho que ter várias vozes. Então, o Estado ele busca uma sociedade conflitiva de interesses. Como assim, professor? Já que é em prova da ESAF, né? Quando o Estado reconhece como princípio o pluralismo político, ele está resguardando a possibilidade a todos de exercer as suas ideias. E essas ideias podem ser, não pode ter uma convergência, pode ser divergentes. Se eu colocar para vocês aqui uma enquete, quem é a favor do aborto, em qualquer hipótese, sim, vão alegar que liberdade sexual da gestante, né? Obrigar a pessoa a continuar com uma gravidez indesejada,
Outros não vão falar, não, mas e a vida do feto? Ali é uma vida, tem que ter a proteção intrauterina, não. Então nós temos aqui divergência. Então isso é saudável, a divergência. Não pode ter no conteúdo da divergência discursos de ódio. O Supremo já falou que a liberdade de expressão ela não reconhece discursos de ódio. No caso é o Elvanger, a gente vai estudar sobre isso, tá? Eu não posso me valer de um direito fundamental, minha liberdade de expressão, para citar ódio aos judeus. Foi o caso do Elvanger, né? Então cuidado com isso. Pluralismo político não está restrito à política partidária. Eu posso ter também uma ideia partidária. Tudo bem, gente? Tempo voando. O parágrafo único nós já falamos, né? Que é justamente a democracia. Nós temos o exercício da democracia, que é a democracia semidireta. Lembra disso, gente? Semidireta, que é justamente o exercício da democracia direta, aquela que as pessoas tomam suas decisões diretamente, sem intermediários. Exemplo, ação popular. Você não precisa de um representante, no caso dos legisladores, tá bom? E nós temos também a democracia indireta ou representativa, no qual o povo, de maneira geral, elege um representante periodicamente, que esses representantes seriam responsáveis por tomar as decisões em nome do povo, tá bom? Do povo. Então nós temos a democracia direta, tá aí, ó, diretamente nos termos desta Constituição direta, e representantes eleitos nós temos uma forma indireta. Então nós temos aqui o poder emana do povo. O povo não sabe lidar com esse poder, então ele transfere essa parcela de poder ao Estado, e o Estado ele vai gerenciar na prática esse poder. Só que esse poder é o poder limitado pela própria Constituição. Naquilo que a Constituição não é tão clara, o Supremo Tribunal vem e dá a interpretação. E nessa interpretação ele pode ter como fundamento os princípios fundamentais. Olha como ficou legal. Bom, gente, e nessa interpretação eu posso ter o surgimento de novos direitos. Tranquilo? Beleza? Então estou bem tranquilo aqui na minha cadeira, explicando isso para vocês, que não tem um limite de tempo aqui. Nosso curso é 60 horas, mas é possível a gente ultrapassar um pouquinho. Mas perceba bem, não são 3 horas por encontro, 90 minutos. Pode ultrapassar um pouquinho, mas eu vou deixar isso para as questões, tá bom? Para as questões, para a gente responder aqui juntos, beleza? Falamos da separação dos poderes, né? Já falamos sobre isso também. Artigo 3º. Artigo 3º, gente, fala de metas a serem alcançadas pelo Estado brasileiro, justamente os objetivos fundamentais do Estado brasileiro, tá? Brasileiro. E primeira informação, quando fala meta, é futuro, né? A ser alcançado. Fundamento é agora. Objetivo, futuro. E eu queria dizer para vocês o seguinte: objetivos, aqui, anote aí, nós temos um rol exemplificativo. Professor, o que é rol exemplificativo? Rol diz respeito, gente, à relação. Nós temos 4 incisos aqui, o que tem em comum uma relação de objetivos do Estado brasileiro. Só que você não tem como esgotar em um artigo todos os objetivos. Portanto, é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência do STF que aqui nós estamos diante de um rol meramente exemplificativo, tá? Não um rol taxativo, não um rol taxativo. Aqui há a previsão de apenas algumas finalidades primordiais a serem perseguidas pela República Federativa do Brasil. A ideia não é esgotar, tá? Não é esgotar o tema. Então grave isso, o artigo 3º, rol exemplificativo. Então, se o rol é exemplificativo, o Estado ele deve buscar meios e instrumentos para promover efetivar esses objetivos fundamentais. Tudo bem? Aí nós temos 4 incisos. Cuidado aqui. O objetivo aqui, nesses incisos, é mostrar o que tem caindo em provas. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. No lugar de solidária, pode cair, gente, a palavra igualitária. Porque ele fala sociedade livre. Livre, está no sentido de quê? Livre é aquela que o Estado vai buscar fomentar todas as formas de liberdade.
Então, liberdade de locomoção, liberdade de pensamento, liberdade de religião, mais recente que nós tivemos, preferência sexual e etc. Então, uma sociedade livre. Então, o Estado vai buscar fomentar todas as formas de liberdade. Justa no sentido que dá aquilo que lhe é direito, aquilo que é fruto do seu esforço, de seu trabalho. Então, uma sociedade justa, ele não tolera a concentração de riqueza, tá bom? E a impunidade. E solidária é aquela que todos se auxiliam reciprocamente, tá? Uma decisão bem interessante do Supremo Tribunal Federal. Gente, eu tô com um ataque aqui de sinusite, desculpa, tá? Colocando a mão no nariz aqui, eu sei que não é nada didático. Então, olha só. Solidária. Quando eu falo em solidária, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal justamente sobre a desaposentação. Pode cair lá na matéria de direito previdenciário. Quem gosta de estudar direito previdenciário, que vai estudar por INSS ou qualquer outro concurso que cai para direito previdenciário. Solidariedade. Nós tivemos a questão da desaposentação. Muitas pessoas ingressavam no judiciário buscando a desaposentação. O cara se aposentou, buscou o benefício, foi deferido, tudo mais. Só que ele percebeu assim, olha, esse provento está abaixo daquilo que eu esperava. Eu vou continuar trabalhando. Ele trabalha, vai ter que contribuir. Você está na formalidade, tem que contribuir novamente. Então o que acontece? Ele quer desaposentar para exercer a aposentadoria sobre o novo emprego. Sobre o novo emprego. E o INSS vinha indeferindo isso. Então a pessoa ia ingressar no judiciário. Isso chegou por meio de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Tá? E o Supremo falou, olha, você não contribui só para você. Você contribui para a coletividade. Tá? Então o Supremo reconheceu que não é possível a desaposentação. Primeiro, porque não tem uma lei tratando sobre isso. E segundo, pelo princípio, um objetivo fundamental, que é a sociedade solidária. Todos se auxiliam reciprocamente. Então o Supremo reconheceu o seguinte, olha, você não contribui apenas para você, você contribui para a coletividade. E é perfeito esse raciocínio, porque vou imaginar que você, Deus o livre, né? Você não, outra pessoa começa a trabalhar e no primeiro dia de trabalho ele tem um acidente de trabalho, Ou seja, a pessoa não contribuiu em nada. Então, nós temos aquele lapso temporal de dias que fica responsável a empresa, depois vai para o INSS. O INSS vai bancar com que dinheiro? De quem está contribuindo. E o dependente? O dependente não contribui. Alguém está contribuindo para ele. Então, princípio da solidariedade, tá bom? Solidariedade. Aí nós temos aqui, cuidado, então, solidária, a FCC substitui por igualitária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Como pode cair na sua prova? Regional. O que significa dizer garantir o desenvolvimento nacional? Tá? Quando fala desenvolvimento nacional, é muito mais amplo. Ele não está restrito ao desenvolvimento econômico, bom? Mas também ao desenvolvimento social, cultural e etc. Na prova, não vai cair muitos esses detalhes do conceito de cada um. Pode cair aqui em solidária, tá bom? Você faz um curso mais pesado, para nível superior, aí cai justamente essas decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, cuidado aqui, garantir o desenvolvimento nacional, pode cair desenvolvimento regional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais regionais. Erradicar, gente, erradicar é acabar, né? Então ele pode substituir a palavra erradicar por reduzir. Ele pode cair na sua prova. Reduzir a pobreza. Não é erradicar a pobreza. O Brasil já fez isso? Não. Então o Brasil, ele sempre vai perseguir esse objetivo. Bom? E reduzir as desigualdades sociais regionais por meio de incentivos, né? Incentivos fiscais por parte do Estado. Quando eu falo Estado, ente da Federação, Estado do Maranhão, dita uma lei justamente sobre incentivo fiscal para que venham empresas se localizarem no Estado do Maranhão para gerar renda, deixar de ter a concentração. Aí nós temos a Zona Franca de Manaus, ou seja, tentar distribuir todos esses setores. Então, reduzir as desigualdades sociais regionais. E por fim, promover o bem de todos, sem preconceitos de raça, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Então, perceba bem, aqui o Supremo
ele decidiu, no caso da equiparação da homofobia ao crime de racismo, justamente quarto, promover o bem de todos. O Estado estava inerte com relação a esse grupo de pessoas, estavam sendo discriminadas, tá? E estava sendo utilizado discursos de ódio contra essas pessoas. E o Estado, o poder público, ele tem um dever de efetivar os direitos fundamentais. Olha só um detalhe importante. O papel do judiciário não é apenas, como posso dizer, aplicar o direito ao caso concreto. Ele tem que buscar também efetivar esse direito, efetivá-lo no caso concreto. Tá? Ele vai buscar efetivar isso. Então, o judiciário tem tido um papel muito importante, nessa busca da efetivação. Então, através de mandado de junção, uma ação direta por omissão, o judiciário ele tem agido. A gente vai estudar tudo isso, tá? ADO lá em controle de constitucionalidade, mandado de junção em remédios constitucionais. Mas perceba bem, gente, objetivos fundamentais são princípios fundamentais, porque está no artigo 3º. Os princípios fundamentais, eu não falei aqui, né? Os princípios fundamentais, de uma forma topográfica, estão previstos nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º. Então, gente, tudo que está no artigo 1º ao 4º é princípio fundamental. Então, quando eu falo princípio fundamental, eu posso utilizá-lo como interpretação. Então, o Supremo utilizou o inciso 4º para interpretar isso. O Supremo utilizou o inciso 1º para interpretar, para analisar a impossibilidade da desaposentação. Tá bom? Aí nós temos... Opa, ainda não. Nós temos o artigo 4º, né? O artigo 4º vai falar justamente na ordem internacional, a atuação do Estado brasileiro. Então perceba bem, aqui a atuação não é no plano nacional, é no plano internacional. O Brasil, ele quer que os países respeitem sua independência nacional, perfeito? Sua soberania. Então o Brasil também tem que respeitar a independência dos outros países, tá? E essa soberania nacional, essa independência nacional, ela é materializada por meio do presidente da República, consoante previsão lá no artigo 84, os incisos, né? Os incisos 8º, 7º e 8º da nossa Constituição. Depois dá uma olhada aí nesses dois incisos, né? Dois incisos. Então, no campo da soberania, já falei o ato de extradição. O ato de extradição é ato exclusivo da competência internacional no plano internacional da soberania do Estado, aplicável, atribuível ao presidente da República. Aí nós temos a prevalência dos direitos humanos, tá, gente? Gente, nas relações jurídicas internas aqui no nosso Estado brasileiro, nós temos conflitos, perfeito? Eu posso ter um conflito com você conflito com B, talvez você já ajuizou uma ação contra uma pessoa porque houve um conflito. É possível conflito entre União e Estados, entre Estados, a gente vai ver isso. Eu posso ter conflitos. Da União não repassa um percentual de um imposto federal ao Estado do Maranhão. Então o Estado do Maranhão pode ajuizar uma ação contra a União, perfeitamente, pode ter conflitos. Se eu posso ter conflitos, relações jurídicas no plano interno, pode também nas relações internacionais, tá? Haver, sempre haverá um conflito entre valores igualmente tutelados. Então eu posso ter conflitos na ordem internacional. E com base nisso, em um conflito internacional, o Brasil vai pautar sempre os direitos humanos. Ou seja, os direitos humanos irão prevalecer sobre outros interesses, tipo econômico, financeiro, diplomático, comerciais, etc. Tá bom? Então eu estou observando aqui a nossa tela. Então, prevalência dos direitos humanos. Autodeterminação dos povos, tá? Cada país é dono do seu próprio destino. E cada povo deve ser respeitado por suas decisões. Essa é a ideia da autodeterminação dos povos. O Brasil vai respeitar a Constituição dos outros países. Pode não concordar, tá? Pode não concordar, mas o Brasil vai respeitar. E como consequência disso, o Brasil não vai intervir, não vai ter intervenção,
Tá? O Brasil não pode intervir. Ah, falaram muito de intervenção na Venezuela. O Brasil não pode fazer isso. Saddam Hussein naquela época foi capturado. O Brasil não realizou intervenção. Ele respeitou isso. No caso daquele brasileiro que foi morto lá na Indonésia, tráfico de droga, pena de morte. No Brasil não há pena de morte como regra. Então o Brasil não poderia intervir. Poderia pedir o que? Clemência. Eu lembro que a ex-presidente Dilma pediu clemência ao presidente, o próprio Papa. O presidente, olha, aqui em relação a traficante é algo inegociável, né? Alegaram até a insanidade mental do camarada lá. O presidente, não, negativo. E ele foi de fato fuzilado. Igualdade entre os estados, tá? Igualdade entre os estados. Então, pede igualdade. Defesa da paz. O Brasil sempre vai pautar sua conduta em defesa da paz, até quando a questão da pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Solução é algo bem parecido, né? Solução pacífica dos conflitos. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, tá? E a concessão de asilo político. Asilo político é o acolhimento, né, de estrangeiro por parte de um estado que não é o seu, em virtude de perseguição por ele sofrida e praticada por seu próprio país ou por terceiro. Na tua prova não vai cair conceito de asilo político. Vai perguntar, como vai cair na sua prova? É fundamento da República Federativa do Brasil a concessão de asilo político? Falso. Concessão de asilo político não é um fundamento. O que é fundamento? Fundamento, soberania, sócio de vapor, né? Soberania, cidadania, dignidade pessoa humana, valores sociais, trabalho administrativo e pluralismo político. Tudo bem? Vai cair nessa prova. São objetivos fundamentais, dentre outros. Soberania. Não. Soberania é um fundamento. Então, cuidado, gente. Que pode cair nessa prova. Ele vai citar um princípio internacional e vai dizer que é um fundamento. Vai apresentar um objetivo e vai dizer que é um fundamento. Ele vai misturar isso. Como é que eu vou absorver isso, professor? Através de resolução de questões. E por fim, a gente vai responder daqui a pouco as questões. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Aqui, que pode ganhar essa prova, ele vai substituir a América Latina por América do Norte, América do Sul, Africana. Então ele vai mudar algumas expressões. Na prova tem caído ipsiliteris ou suprimido alguma informação aí do parágrafo único. Tá bom, gente? Eu não nem tenho muitos detalhes aqui, porque na prova não tem caído. Aliás, não cai. O que tem sido cobrado em provas é justamente essa mistura do artigo 1º com o artigo 3º e com o artigo 4º, tá bom? Agora, para encerrar esse bloco, para depois a gente analisar as questões, eu queria falar algo para vocês. Gravem isso, tá? Gravem isso. Tudo que está no artigo 1º ao 4º é princípio fundamental. Então, cai nessa prova assim. São princípios fundamentais, dentre outros. Soberania, garantir o desenvolvimento nacional e defesa da paz. Certo. Eu coloquei um inciso do artigo 1º, um inciso do artigo 3º e um inciso do artigo 4º. Então, são princípios fundamentais. Vai ficar nessa prova. São fundamentos. Soberania, fundamento da República Federativa do Brasil. Soberania, promover o bem de todos, prevaler os direitos humanos. Falso. Que é fundamento aí? Apenas soberania. Então, gente, todo fundamento sócio de vapor é um princípio fundamental. Mas a recíproca não é verdadeira. Nem todo princípio fundamental é um fundamento. Porque eu posso ter um princípio objetivo fundamental. Eu posso ter um princípio internacional e não seria fundamento. Tá, ok? Então, vou fazer uma pausa aí. E no próximo bloco, a gente responde as questões. Ok, gente? Até lá.